Para terminar, nós temos aqui que efetuar duas coisas. Uma delas é alterar, conseguir que lá na nossa página, no nosso site, o usuário consiga alterar essa quantidade aqui apenas apertando um botão. Por exemplo, ele tem que poder aumentar a quantidade de pizzas. Eu quero comprar não mas duas pizzas de frango. Quero comprar duas rações dessa. Então ele precisa ter essa possibilidade apertando um botão. Então nós vamos implementar isso agora aqui nessa página. Então, além de exibir a quantidade, eu vou ter que ter um botão aqui para aumentar essa quantidade e outro para reduzir essa quantidade também. Eu poderia fazer de diversas maneiras, poderia deixar o usuário digitar, mas eu prefiro que exista um botão que ele aumente ou reduza essa quantidade aqui. Olhando aqui no carrinho, você tem algumas opções para fazer aqui em cada uma dessas linhas. A que nós vamos utilizar agora é essa editar, porque essa editar ela vai fornecer para nós o comando usado para alterar os itens de uma determinada linha. Então vou apertar aqui editar e vou mudar aqui a quantidade ao invés de 1, 2, que seria o que o usuário faria se ele estivesse apertando o botão aumentar a quantidade. Então aqui eu vou apertar executar e ele vai entregar para mim o update aqui, olha. E aí ele me mostrou qual foi o comando SQL que ele precisou usar para alterar essa quantidade de 1 para 2. Então nós vamos usar o mesmo comando em um botão lá no carrinho. O que nós vamos fazer então? Lá na tabela carrinho, nós temos o ID do item. Então, lá, por exemplo, esse item 7 aqui é o item com o produto 1, usuário 7, quer dizer, o usuário 7 colocou no carrinho dele o item 1 e a quantidade de itens desse é 2. Então, se eu alterar esse item aqui, eu estou alterando aquele do produto 1, mas só no do carrinho do usuário 7. Então, o que nós precisamos para alterar esse item? Do ID dele. Então, agora, ao invés de enviar para carrinho o ID do produto, nós vamos ter a opção também de enviar o ID da linha do carrinho. Então, agora eu vou colocar um ID linha num link, e aí quando chegar esse ID da linha, eu sei qual linha que eu vou querer alterar. Então, nós vamos fazer o seguinte, olha. Para experimentar isso aí, nós vamos implementar, semelhantemente a esse ID do produto aqui, um recebimento de um ID linha. Então, eu vou testar aqui, olha. Vou duplicar esse código. E ao invés de usar o ID do produto, eu vou verificar se chegou um ID linha. Se chegou um ID da linha, então eu sei qual que é aquela linha que eu quero alterar. Vou colocar aqui como alterada o nome da variável para nós sabermos. Ou então nós vamos colocar aqui, ó, linha alterada. E aí o comando não será esse insert aqui, será aquele update que eu peguei lá, lembrando de retirar esse ponto e vírgula dele. E aqui, olha, ele vai alterar, então eu vou colocar aqui, olha, produto, quantidade do produto alterada. Se deu certo, ou mostrar um erro se deu errado. Por enquanto, não tem nada que leva aqui para essa parte do código. Então, aqui, quando eu atualizo aqui, ele está só mostrando aqui, mas não tem nada aqui que me mostre um link para eu aumentar aquela quantidade. Então, aqui, se eu quiser, eu preciso aumentar essa quantidade na mão. Então, eu vou colocar um link aqui, olha, fora do código PHP que faça isso. Então, eu vou chamar a página carrinho.php, passando para ela o ID da linha, igual a, aqui no caso,
ele já está colocando aqui no update o ID 7. Então, eu vou colocar aqui como se fosse 7. Pronto. Aí, desse jeito aqui, vai existir um link lá embaixo. Olha. Tá aqui, olha. Então, se eu apertar aumenta, ele rodou aqui e falou, olha, a quantidade do produto foi alterada. Mas qual foi essa alteração? É a alteração que está lá naquele update. Update carrinho, ajustar a quantidade para 2, onde o ID é igual a 7. Olha, mas onde eu tenho o ID igual a 7, a quantidade já é 2. Mas se eu colocar 1 aqui, vamos ver o que vai resultar. Então, aqui, quando eu coloco 1, deixa eu ver aqui se ele já alterou. Não, não alterou. Espera aí, deixa eu alterar aqui a linha para 1. Pronto. E agora aqui eu vou acessar a página carrinho sem passar nada. Então, aqui, ó, acessei a página carrinho e aí ele mostrou aqui que a quantidade dessa ração aqui é 1. Quando eu aperto o botão o aumenta, ele fala que alterou e realmente ele mostra aqui com essa quantidade alterada. Só que se eu apertar de novo aqui, o update não mudou. Ele está sempre alterando aqui a quantidade para 2. Quer dizer, eu preciso de alguma maneira aumentar aquilo ali. Mas só vamos ver agora como colocar esses links aumenta aqui nessa mesma tabela na frente de cada item certinho. Por quê? Porque aqui agora, se você olhar, o update aqui ele está fazendo sempre com um ID igual a 7 e não é o caso nosso. Nós vamos usar o ID da linha para alterar. Então, dependendo do ID da linha que chegar, ele vai ter esse item alterado aqui. Então, por exemplo, agora aqui, olha, se eu passar o ID da linha igual a 3, outro produto foi alterado, que foi esse aqui, olha. E aqui lembra que eu coloquei a quantidade igual a 3, por isso que ele ficou, o item que tinha lá o ID 3, ficou com a quantidade 3. E é exatamente isso que eu tenho aqui no banco. Olha, tá aqui, olha, o item que tem o ID de linha 3 é o que tem a quantidade 3. Agora nós precisamos colocar o link para isso ficar automático aqui. Para isso é bem simples, né? Se esse link aqui é o que eu estou usando, então eu preciso aqui nessa tabela que eu estou imprimindo, além de imprimir o nome, o preço e a quantidade, imprimir também aquele link que nós estávamos vendo agora há pouco. Então, o que eu vou fazer? Eu não vou fechar essa linha, como eu estou fazendo aqui. Vou, ao invés disso, colocar aquele link antes aqui. Então, eu vou imprimir outro printf aqui, com todo aquele código, lembrando apenas de trocar aqui onde tem aspas por apóstrofo. Então, essa é uma linha. E aqui, olha, essa é uma coluna. Então, eu vou ter que colocar esse item dentro de uma TD. E eu preciso fechar essa linha, porque eu tirei o fecha-linha ali de cima. Então, eu fecho a linha aqui. Pronto. Agora, desse jeito aqui, o link está posto. Só que o link está posto com o mesmo ID. Então, se nós viermos aqui, o link existe aqui, mas ele está sempre com o mesmo ID. Se você olhar o código fonte, você vai ver que todos esses links possuem o ID 7 e não é o caso aqui. Não é somente essa linha aqui que será alterada. Qualquer linha dos produtos pode ser alterada. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou alterar aqui, não para mostrar esse 7, mas para mostrar um %S aqui também. E no lugar desse %S, eu vou colocar aqui o linha ID. Mas não existe esse linha ID. Não existe ainda, porque no select aqui não está vindo o ID. Então eu vou, além de mostrar, de buscar produtos nome, eu também vou buscar carrinho.id, porque o ID que eu preciso é da tabela carrinho. E aí aqui ele retorna o carrinho ID
e aí ele salva aqui nessa variável aqui e vai substituir isso aqui nesse %s. Então, agora esses links aqui, eles possuem IDs diferentes. Quando o usuário clicar nesse aqui, somente essa quantidade será alterada. Quando ele apertar nessa aqui, é essa que foi alterada. E aqui, no caso, ela foi alterada para 3 e eu preciso, ao invés de alterar para 3, aumentar quando apertar esse botão aumentar. Então, eu preciso pegar aquele update lá e alterar ele para que ele faça essa substituição. Então, ao invés, quando eu usar aumenta, eu vou pegar o valor que está lá de QTD e aumentar em 1. E nesse update, do jeito que ele está sendo feito, vamos imprimir aqui, olha, echo comando SQL. E aí, se eu apertar aqui aumenta, o update que está sendo usado é esse update aqui. E aí ele vai alterar determinado elemento e vai ajustar a quantidade dele para um valor definido aqui. Mas como eu quero utilizar o botão aumenta como para aumentar, então eu vou colocar aqui, olha, um QTD mais 1. Então quer dizer, quando o usuário apertar aquele botão aumenta, o item será alterado do valor dele para o valor mais 1. Então aqui no caso, o elemento que está com o ID 2, ele está com a quantidade aqui 3. Se eu executar aquele update do jeito que eu estou alterando aqui para QTD mais 1, o resultado é que agora quem está com ID 2 foi para QTD igual a 4, que é o que eu quero. Então aquele update nosso lá, quando tiver um ID de linha, ele vai alterar esse elemento aqui para QTD igual a QTD mais 1. E aí ele já vai fazer aquele aumento lá. Vamos ver então se está funcionando. Então vou apertar aqui no que tem 2 elementos. E aí conforme eu vou alterando aqui, ele vai adicionando. Então vou parar de imprimir aqui esse comando SQL e está pronto o nosso caso do botão aumenta. Então eu quero agora que você implemente esse botão aumenta na sua página de carrinho.